Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos lá falar do mês de abril. Finalmente tivemos um mês assim, bem positivo, né? Eu vou começar aqui um pouco falando da performance dos índices aí, né, ao longo do mês e do ano também. A gente continua, né? E esse é um assunto que o Elson vai abordar um pouco mais também. Mas assim, o mercado lá fora é muito ruim. Mês passado, o recuo do Trump lá nas tarifas, dando aquele prazo um pouco maior, ajudou os mercados a recuperarem. Na verdade, terminaram no zero lá fora, praticamente. Na Nasdaq subiu 0,9, S&P caiu 0,8. Aqui a gente foi melhor, né? A gente, acho que uma combinação melhor para a gente dessa guerra de tarifas, né? A gente acaba se saindo um pouco melhor. O índice aqui subiu 3,7, o real valorizou quase nada, 0,6. E a gente teve um mês muito bom, subimos 11,7 aqui no Safari, né? O fundo foi bem, estava bem posicionado e eu vou falar um pouco do que a gente tinha. E no ano, acho que aí tem uma diferença muito maior das bolsas lá fora com a gente aqui. Se a gente comparar, Nasdaq está caindo até o fim de abril 9,7, S&P 5,3, Ibovespa sobe 12, o EWZ sobe 20, né, que é um MSCI, né, que é em dólares. O real ou o dólar desvalorizou 8,2 em relação ao real. E a gente, o Safari, está subindo 17,7, tá? Que foi uma grande parte dessa alta no último mês de abril. Então, eu vou recapitular um pouco aqui como foi o mês, né, em relação aos papéis, o que a gente fez também e como a gente está posicionado hoje. Então, vou fazer isso também rapidamente para a gente ter tempo depois para perguntas. Em relação à atribuição de performance, a gente teve quatro blocos aí que foram dos 11,7, 9,1 pontos percentuais vieram desses quatro blocos, e são eles. Quase performances iguais, tá, de atribuição aqui para eles. Varejo, bancos e seguros, locadoras e utilities. A gente estava bem posicionado no varejo, a gente achou que tinha uma, assim, uma simetria, vamos chamar assim, de possibilidade de performance aí, porque a gente acha que assim, o mercado tinha vendido muito esse setor, e não só em vestuário, né, não só em C&A, mas tem outras coisas também que performaram muito bem, como açaí, está na nossa carteira, a Asas performou bem, Vivara, que é um tema que a gente gosta já faz tempo, está na carteira e também performou bem. Então, assim, a gente tem acho que tinha um setor aqui meio esquecido, com múltiplos baixos. Claro que você tem uma desaceleração aí da economia pela frente, mas, por outro lado, você tem o governo fazendo de tudo, né, para sustentar consumo. Então, acabou beneficiando esses setores também. No caso de bancos, esse alívio aí, como teve um alívio também que veio para, vamos chamar assim, para índice, né, para o EWZ, se puder falar assim, então veio nas large caps também. Então, os bancos grandes aí se beneficiaram bastante disso, tá? E nossa posição maior hoje é Itaú, quando a gente fala de bancos, depois eu vou falar um pouco dos outros também. Locadoras, né, que é outro setor que foi muito bem, tanto com Localiza, Movida, Vamos, mas principalmente Localiza e Movida andaram bastante, né? E aí, claramente, né, para todos esses setores, inclusive o último que eu vou comentar, que é Utilities, que também os nomes aí performaram bem, Eletrobras, Equatorial, você teve uma fechada na curva de juros, né? É um negócio que a gente viu aí, fechou um pouco mais de 100 pontos. A gente precisa de mais, né, para o mercado andar de verdade. Só que acho que a gente não tem muita condição para isso, né? E aqui daqui a pouco eu vou entrar em como é que a gente está posicionando a carteira para um cenário, vamos dizer, menos vigoroso daqui para frente, né? Quando a gente olha para a composição do índice, mesmo do mercado doméstico em geral, né? Acho que o governo, né, precisa de mais coisa para o juro fechar mais e, evidentemente, a gente não vê isso acontecendo, muito pelo contrário, né?
A gente vê isso indo na direção oposta do que deveria acontecer. Só aumento de gasto, despesa, dívida pública explodindo. Então, assim, um cenário complicado, mas eu não vou entrar em detalhes disso, tá? E depois a gente teve uma performance em commodities também 1,2, mas é um setor que está bem menor na carteira. E incorporadoras com 0,7, a gente aproveitou para dar uma reciclada aqui nas posições também. Eu acho que basicamente destaques foram esses aí. Para a gente entrar um pouquinho mais em nomes aí no mês, eu falei que o primeiro setor foi o que mais contribuiu foi varejo, aí teve Açaí e C&A como dois maiores destaques, depois seguido por Mercado Livre também que foi bem. Nos bancos foram de 2,2 pontos percentuais, 0,8 veio de Itaú, 0,7 de Nubank. Então, assim, os dois aí meio que dominaram o setor. E em locadoras, de 2,2, 1,4 Localize, 0,7 Movida, tá? Praticamente tudo aí. Utilities, 2,2 pontos percentuais também. Aqui muito mais bem dividido, né? Porque os papéis se emendaram em bloco, praticamente. Então, teve Equatorial, Sabesp, Energisa, Eletrobras, com a mesma contribuição para a carteira. Em commodities, do 1,209 JBS, que foi o mês que saiu finalmente a data da listagem no exterior. Então, contribuiu muito para a andada de JBS, que é uma posição que a gente aliviou também nessa alta que ela teve. Incorporadoras com 0,9, Cury Direcional e Cirela, praticamente MRV, né, que são 4 posições que a gente tinha, foram as 4 que a gente tinha, praticamente contribuições iguais aqui. E acho que importante também foram as concessionárias de rodovias, com 0,7 ponto percentual, destaque para a CCR aqui, que teve a maior contribuição nesse segmento. A atribuição setorial acumulada, tá? Só para... A gente falou de mês aqui, mas se a gente falar de ano, maior contribuição neste ano, né, dos 17 e pouco que a gente tem de alta no ano, que a gente tinha no final de abril, 5,6 pontos percentuais em utilities, 4,3 seguros, 2,7 em varejo, foi quase tudo no mês de abril, locadoras 2,7, quase tudo no mês de abril também. Enfim, a gente tem aqui vamos chamar assim, os carregões, né, utilities e bancos, contribuindo bem não só no mês passado, mas também no ano todo. Então, aqui já tem uma dica, né, da onde a nossa carteira está um pouco mais posicionada e a gente tem aumentado um pouquinho essas posições nos últimos dias. Em relação à exposição, e acho que vale a pena a gente comentar um pouco também, exposição atual do fundo, tá? A gente tem hoje 26% de utilities, temos 21% no varejo, já com... Isso aqui é um número aí de final de abril, né? A gente está no comecinho de maio, mas a gente já reduziu isso. E o nosso viés aqui, dependendo de Copom amanhã, dependendo de resultado das empresas, é reduzir um pouco mais. E bancos, a gente tem 15% do PL. Tá? Então, aqui, nós temos uma oportunidade nos bancos para ter uma posição um pouco maior. Então, eventualmente, a gente vai ver isso aqui aumentar um pouco mais. E locadoras, nós temos 11% do PL. Então, assim, basicamente, o fundo está mais posicionado nisso, tá? Em utilities, varejo, bancos e locadoras. Se a gente somar todas essas posições, a gente tem uns 65%, 70% do PL. E acho que o que faltou aqui falar, que tem uma posição já um pouco menor de commodities, que a gente reduziu bastante, tá? A gente tinha uma posição maior no petróleo, reduzimos e fizemos bem, porque o petróleo caiu muito, né? Todo mundo acompanhou aí nos últimas semanas. A gente acha que agora é um ponto, talvez, de voltar. A gente tem até aumentado um pouquinho as posições em petróleo. Mas outros commodities a gente não gosta, a gente acabou zerando aí a posição que a gente tinha em Suzano com prejuízo, mas é uma posição que a gente acha que vai demorar, né? Com a China ainda com a economia fraca, sem estímulo, a gente acha que demora muito para esse papel reagir. A gente acha que tem uma super oferta da commodity também, de celulose, com capacidades entrando nos próximos anos. Então, assim, é um cenário difícil. Então, assim,
vai depender de câmbio, né? Então, você não gosta de comprar uma ação que, vamos dizer, que o fundamento a longo prazo pode ser bom, mas o fundamento dos próximos 1, 2 anos não é muito bom. Então, não gosta de comprar só porque se a gente achar que o dólar anda, é melhor comprar dólar direto. Então, não é um trade que a gente gosta de fazer. Então, acho que é isso. Do meu lado aqui, das posições, já falei de performance. Eu acho que não faltou nada. Só o que faltou é a posição do fundo, tá? Essa aí já é a posição de hoje, posição de 84 net long e 122 de exposição bruta. Lembrando que a exposição bruta temos 15 pontos, que é uma estratégia que a gente tem feito de momento no fundo. Então, 15 pontos desses 122, essa estratégia que é um rebalance mensal que a gente faz. É uma estratégia que vem contribuindo para a carteira ao longo dos últimos meses aí, e a gente continua operando ela no fundo. É isso, então passo para o Elcio e fico com as perguntas. Legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, vou tentar, tem um monte de coisa aqui, um monte de prato girando aqui, vou tentar falar rapidamente sobre o que a gente está enxergando e fazendo os links aqui com o Marcelo já descreveu aqui da carteira. Eu acho que, assim, a gente está ainda numa história boa, é uma discussão que a gente tem aqui o tempo inteiro. Na história a gente gosta, mas uma parte disso já está nos preços. Então, tem que dimensionar um pouco de risco aqui, tá? Por que a história é boa? Vamos partir disso um pouco que a gente já falou nos últimos, principalmente no call do mês passado. Acho que o mercado está passando por uma fase que é interessante, que é ainda de você estar num ciclo de easing. O Fed não deve fazer nada nessa semana, talvez não faça nada nesse semestre, provavelmente a gente vai ver cortes no segundo semestre, mas é uma história de cortes. Porque tarifas, apesar de bater inflação no curto prazo, você tem um efeito muito mitigador e muito forte, que é uma redução de demanda mais importante que a gente vai ver adiante. Esse troço, a maneira como o Trump fez, mexe expectativas, então a gente vai ver uma diminuição em capex, provavelmente consumo de duráveis, e consome renda disponível, né? Numa economia que está bem, mas não está tão forte mais, assim, claramente é uma economia que vinha desacelerando aos poucos. Então, a gente está num ciclo de easing, só que dessa vez quem está desacelerando é US. Então, é o mesmo ciclo de easing, com componentes diferentes, claro, do que a gente tinha lá já há mais de ano. Só que dessa vez o grande ganhador dessa história não são os ativos americanos, mas é o contrário, assim, onde você tem mais risco e mais problemas hoje, tá na economia americana. Não estou nem falando dos aspectos mais estruturais, essa coisa muito anti-dólar a longo prazo, mas olhando mesmo para o ciclo, soft lender é uma coisa maravilhosa para você estar comprado em equities US. Agora, não é mais soft lending, né? Estamos falando de uma desaceleração importante, tá? Mas baixando os juros. Então, eu acho que a história um pouco desse mês foi uma história de uma certa rotação. Você está saindo nesse ambiente ainda de liquidez, você está saindo de US, está vindo para outros ativos, e a gente é uma história bem posicionada para isso, tá? Inclusive porque a gente não tem muito efeito de trade war direto aqui, pelo contrário, net-net. Se a hipótese é que o câmbio não mexe muito aqui, ou até aprecia, o efeito de trade war aqui, desculpa, de aumento de tarifas é positivo, tá? Então, história boa. Para essa história continuar boa, acho que a gente precisa olhar para 3 fatores. Aí vamos pensar um pouco no que está acontecendo e tentar projetar algumas coisas. Vou falar sobre esses 3 fatores. O primeiro deles é a inflação. A gente não sabe ainda o efeito das tarifas sobre a inflação. Esse negócio começou a valer de verdade a partir de meados de abril. Tem muita coisa ainda para passar. Nos dados de inflação de abril não tem nada, em maio deve aparecer alguma coisa, junho, julho talvez mais forte, tá? Tem uma questão aqui que é importante, que claramente você vê uma antecipação de demanda e de estoques já se preparando para isso. Isso dilui um tempo o efeito de tarifas, quer dizer, um negócio que podia ser um choque concentrado em um mês,
talvez você vai distribuir isso daí por 2, 3, 4 meses, tá? Mas ao que vem. Eu acho que uma boa hipótese, que é um pouco também justifica o fato de a gente estar posicionado, é que com a economia desacelerando, a tendência disso é que seja mais concentrado em correção de preço relativo grande. Tudo que é bens tradable para a US vai subir de preço, mas isso tende a espalhar menos para os demais preços. O jeito de se olhar isso, claro, é o efeito sobre expectativas de inflação. E eu acho que talvez, assim, é verdade que os dados de, assim, algumas pesquisas qualitativas no survey estão meio com dados diferentes. New York Fed, os dados são melhores do que Michigan, por exemplo. Mas aqui eu acho que é importante olhar para as break-evens, porque é um pouco a expectativa do que vai acontecer lá na frente, do ponto de vista de atividade também. Nos surveys é um pouco mais difícil de capturar isso. E o que os dados estão mostrando é que é verdade que a inflação curta vai subir. Mas a inflação longa está mais baixo agora do que o pré-Liberation Day. Então, quando eu olho para essas break-evens, eu acho que a hipótese que o mercado está assumindo me parece fazer bastante sentido, é que essa desaceleração da demanda é algo que tem mais efeito na inflação de médio e longo prazo e é para isso que crescentemente o Fed vai estar olhando. Então, do ponto de vista de inflação, tem muita coisa para acontecer, mas parece so far so good. Então, a história de bom caminho da expectativas adiante parece bem ok por enquanto. Outra coisa que é importante para você manter esse cenário bom é que você tem um ótimo aqui para a economia americana. Ela tem que desacelerar para o Fed manter uma história de queda de juros. Então, é importante isso é fundamental para você sustentar um ambiente positivo para mercados. Mas não dá para ser demais. Se você entra numa recessão profunda para a US, a gente tem um problema. Aí, o mercado começa a tradear outras coisas, olhar para riscos de ruptura, as caudas ficam maiores, as vols crescem, e aí ninguém vai querer correr riscos em ativos que são mais cíclicos, como o emerging markets Brasil. Então, é importante que você tenha níveis de risco mais controlados, não pode ter caudas muito gordas. E eu acho que os dados de US, nesse sentido, têm ajudado. Assim, a gente ainda não sabe, claro, o efeito total de tarifas, primeiro porque o Trump está voltando um pouco atrás nelas, e outro porque não passou pelos dados de atividade ainda. Mas o que a gente vê no mercado de trabalho, que acho que é o melhor dado que a gente tem aí para abril, é que os números não estão ruins, tá? Tanto do ponto de vista de claims, a gente não está vendo tanta coisa, quanto do ponto de vista do último payroll, os dados foram ainda muito resilientes. Então, a situação inicial, assim, da economia americana para enfrentar esse choque todo que vem, parece confortável, isso é bom, porque o choque vai ser grande, a gente sabe disso, mas se você está numa situação inicial mais razoável, você vai abrir hiato, mas provavelmente você não faz uma recessão tão profunda, claro, dependendo do tamanho do choque. Tá? Então, nesse aspecto, acho que também os dados estão ajudando. Vamos ter mais clareza disso, é claro, nos próximos 3 meses. O terceiro ponto, que acho que foi o mais importante para os mercados, o Marcelo mencionou aqui, o Trump fez um anúncio muito forte, assim, cheio, horroroso, lá no Liberation Day, na conta de boteco, na verdade, um negócio que, assim, fazia sentido nenhum. Isso trigou, principalmente para a China, uma reação, e aí você tem um receio muito grande de você criar uma trade war, um ambiente de trade war maior, e é isso que leva para a recessão global, então você deixa de ser um problema mais concentrado em US, espalha muito para o resto do mundo. E esse risco apareceu lá começo de abril, se você olhar o comportamento de mercado depois do dia 2, que foi o Liberation Day, dia 3, 4 foram dias difíceis por causa dessa reação.
Além disso, você começou a criar uma empinada de Treasury muito esquisita, né? Então, Treasury abrindo com equities caindo tem uma quebra de correlação importante. E eu acho que isso assustou o Trump, num certo sentido. Tá? De lá para cá, o que a gente tem visto, e acho que é isso que veio fazendo o mercado melhor, são recuos significativos. A gente não sabe exatamente onde ele vai estacionar esse trem fantasma, mas o que dá para dizer é que ele abriu frente de negociação com todo mundo. Então, todos os países estão negociando com ele, a China não está muito claro. Assim, parece que tem uma negociação rolando, mas ainda é muito preliminar. De qualquer forma, quando você traz isso tudo para negociação, as piores caudas, né, que olha, vou entrar num ciclo de retaliações aqui, um contra o outro, sem limites, que é um pouco o filme que a gente viu com a China, ficam muito mais limitadas. O fato de você estar começando a abrir uma negociação com a China também é importante, porque se você vai tirando esse risco de retaliações acumuladas, o risco de recessão global vai ficar um pouco menor também. Tá? A gente não sabe exatamente onde ele vai parar. Acho que a barra é meio alta, assim, para você não fazer uma recessão maior em US, você tem que fazer um recuo importante. Então, eu diria para ter um parâmetro aqui, fazer alguma coisa como esses 10% de tarifa linear, mas alguma coisa mais forte de China, 60%, 80% de tarifa. China me parece ok para o mercado como está hoje, acho que o mercado comprador, principalmente para ien, se você vier para alguma coisa assim. Mas não dá para ser muito mais, porque senão você começa a aprofundar a recessão em US e dependendo do que ele fizer, país a país, você pode gerar algumas retaliações. Isso vai espalhando a recessão para a desaceleração para os outros países. Então, parece muito bom, mas a gente ainda não sabe exatamente onde isso vai parar. Acho que o mercado recuperou muito preço nesse recuo do Trump, mas ainda tem uma dúvida, como ele estaciona essa história toda. De qualquer forma, assim, eu acho que enquanto ele tem uma janela aqui, ele tem até, a economia tem estoques, então até esse negócio começar a aparecer em preço e depois aparecer em desaceleração, ele vai ter aqui, não sei, 2, 3 meses talvez, antes desse negócio passar na conta do americano médio. Tá? Aqui acho que é o espaço que ele tem para negociar. E aí, o Trump é muito difícil de prever, a gente tem que ficar olhando realmente o dia a dia, as ações que ele vai tomando, é muito path dependent. Por enquanto fica bom, tá? Acho que ele tem incentivos para negociar. Onde ele vai parar, tem uma questão ideológica aqui, tem uma questão dos grupos de interesse que estão embaixo dele lá, e tem as idiosincrasias do Trump, né? Então, é mais difícil dizer, mas por enquanto ainda é uma negociação que parece que o desfecho disso parece ainda mais positivo do que estão os preços, tá? Menos do que estava um mês, mas ainda tem uma história aqui que parece boa. Vamos pensar nos efeitos disso para o Brasil. Eu acho que se você olha esse ambiente em que a gente está, em que os fluxos vão se diversificando, você tem liquidez, você tem easing monetário dos principais bancos centrais, mas o dinheiro deixa de estar aplicado tão intensivamente nos Estados Unidos e começa a se espalhar, parece uma história positiva para o Brasil em particular, porque o grande canal em que você teria problemas aqui para o Brasil desse tipo de ambiente passaria pelo câmbio. O que a gente está vendo é com essa diversificação de ativos que o BRL está apreciando, está junto com outras moedas. Né? Não é nosso mérito, não. Isso é demérito do resto. Então, o BRL tem apreciado, tem até um potencial para apreciar um pouco mais, se a gente continuar nesse ambiente. Dois, commodities vem para baixo. O US está desacelerando, tem um impacto para a China, então, naturalmente, commodities vem um pouco mais para baixo. Mais importante, a gente teve uma ajuda importante
da OPEP aí. A Arábia Saudita, principalmente, parece que mudou um pouco o jeito de controlar preços, controlar a oferta, pelo menos no curto prazo. Então, tem um espaço aqui de energia que eu acho que é relevante, vai ajudar a trazer a inflação para baixo aqui também. E três, sobra a oferta dos países que vendem para os Estados Unidos e não vão conseguir vender na mesma quantidade mais. Então, provavelmente a gente vai ver uma redução de preço de tradables aqui, é importante. Eu acho que o BC está incorporando isso. A gente tem um monte de desafio ainda, expectativas ancoradas, a gente tem mercado de trabalho forte, economia ainda dando os primeiros sinais de desaceleração, mas ainda, claramente, a gente está com problema de hiato aqui, então a economia tem que desacelerar. Mas acho que a gente ganha tempo. Juros estão muito altos. A curva num patamar ainda muito elevado, juros curtos muito altos, Selic historicamente elevada também. É razoável esperar que o BC vai parar em breve, os sinais são esses. Então, a gente provavelmente vai ter o último aumento essa semana. Deve ser alguma coisa 70-30, entre 50 e 25. Mas vamos fazer um aumento agora e muito provavelmente paramos. Tá? Eles não vão dar o guidance disso, acho que eles estão muito... eles não veem muito ganho em dar um guidance mais claro das reuniões seguintes. Mas acho que a leitura tem que ser meio essa. Assim, essa vai ser a última. Se isso vale e lá fora continuar benigno, eu acho que tem prêmio na curva, a curva vai fechando um pouco. O Marcelo mencionou bem, esses days longos ficaram tradando entre 14,5 e 15 desde o começo do ano para cá, agora vieram para baixo de 14. Acho que tem um espaço para vir um pouco mais para baixo. Se lá fora continuar positivo, a gente gosta da história. Então, acho que tem que estar posicionado. O que eu acho que tem que ter um pouco de cautela aqui, talvez, é que assim, a gente não vai ter movimentos dramáticos de Brasil, não é que o BC vai pivotar e vai parar e já vai estar pensando em cortar. Para ter isso, para chegar nisso, a gente vai ter que ver uma desaceleração mais importante de atividade, tem uns meses importantes pela frente, então leva um pouco de tempo. Outro ponto a gente tem eleição e tem algum problema fiscal não endereçado. Então, eu acho que assim, no mundo que tem essa binariedade muito grande, o Brasil pode eleger um cara que vai endereçar a questão fiscal, ou reelege o Lula, e o Lula vai vir numa dinâmica de aceleração de gastos, provavelmente para ganhar essa eleição, e assim, comprometendo ainda mais tanto a situação fiscal quanto a credibilidade dele. Acho muito binária essa eleição para o mercado fechar prêmio de verdade ainda. Tá? A gente não tem elementos para isso. Acho que o Lula andou, mas estabilizou as pesquisas agora. Está muito cedo para você fazer esse trade. Então, tem limites aqui também até onde essa parte mais longa da curva pode fechar. Acho que ainda tem um prêmio meio excessivo lá, faz sentido fechar um pouco mais se o global continuar nessa atoada e com BC buscando um pouco mais de flexibilidade para atuar. Eu acho que esse redimensionamento de risco aqui faz sentido você ter posição, mas tem que saber que a gente já está mais perto de um limite. Tá? Outra coisa importante é preço, né? Small, que olhando para os índices, é hoje que eu correlaciono um pouco melhor com a nossa carteira, já andou 18% no ano, metade disso nos últimos 30 dias. O VIX não está mais 40, o VIX está 20, 25. A gente veio, essa história toda do Trump está voltando atrás, foi diminuindo as caudas piores. Eu acho que o mercado já precifica isso bem. Se você olhar para o S&P, ele está meio no nível pré-Liberation Day. Então, sim, acho que tem uma história ainda boa, é um equilíbrio, estamos num equilíbrio bacana, mas uma parte disso está precificada. E por último, depende do Trump, né? Então, por enquanto, acho que os incentivos são todos para ele vir recuando, vir recuando. Eu acho que o mercado pode andar um pouco mais com isso. Agora, até onde ele vai recuar é uma questão que está em aberto. E é muito difícil fazer um trade de antecipar as condições que o Trump vai impor. Então, acho que para finalizar e fazendo o link, se você olhar para a nossa carteira, a gente diminuiu um pouco o net, a gente passou boa parte desse período aí
bastante comprado, diminuindo um pouco o net, porque o mercado andou, então você vai ter um pouco mais de vol, acho que faz sentido ter um pouco mais de espaço para eventualmente comprar, se você tiver quedas mais exageradas. E essa carteira, é estranho chamar isso de defensivo, mas eu acho que ele no certo sentido, porque quando você olha para bancos, olha para utilities, olha para concessões, um pouco até, assim, um pedaço do que a gente tem aqui de varejo, rental, são coisas que acho que defendem mais e performam bem no ambiente em que você parou de subir juros e vai começar a discutir parada e eventualmente corte lá na frente, mas parada pelo menos. Mas são coisas que a priori poderiam ser defensivas porque elas estão menos voltadas para o ciclo econômico, expansão de demanda, expectativa de earnings, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, tem um downside um pouco mais controlado, porque onde tem muita gordura e muito prêmio ainda, que é na curva de juros, então mesmo em situações um pouco piores, você piora um pouco lá fora, não vejo a curva abrindo tanto assim, no juro real menos ainda. Então, o downside te controla um pouco mais. Mas se a gente tiver certo nesse equilíbrio, é aqui que a gente captura boa parte dos ganhos, tá? Não vai ser tanto em earnings, mas em redução desses prêmios. Tudo isso aí tem uma TIR muito elevada. Então, onde eu acho que faz mais sentido você estar agora em cases que capturem um pouco a redução desse prêmio, que é uma derivada, talvez, com beta alto, da parte um pouco mais longa da curva, tá? Um pouco mais de cautela, então, cases ainda que te defendem um ciclo, e um pouco de menos de net long, para ver um pouco como é que vão ser, principalmente, as decisões do Trump nessas próximas semanas. É isso, pessoal. Beleza. Vamos aqui para as perguntas. Elson, como você enxerga uma fuga para a segurança em cenário de recessão global e baixa de ações? Historicamente, fuga para a segurança significa ir para o dólar americano. Essa lógica seria testada neste mundo onde a principal fonte de instabilidade é o ocupante da sala global? Eu acho, né? Já foi. Vai ser... A gente viu o trailer desse filme de terror aí quando ele mandou o Liberation Day e depois, em cima do Liberation Day, mandou mais um trade war intenso com a China. A gente viu essas treasuries abrindo e o DXY perdendo valor, tá? Eu acho... tem uma leitura, assim, dos caras mais radicais do Trump, que isso é um custo que você tem que pagar para reindustrializar o país, no fundo. Essa coisa de você ter o dólar com uma grande reserva de valor global não é um ativo para eles, é um passivo. Então, o dólar perder valor, né, em certo sentido, seria positivo para o longo prazo. Eu acho que eu não vejo o Trump elaborando esse tipo de argumento. Mas acho que ela até comprou essa ideia no primeiro momento. Mas, pô, assim, quando você começa a ver esse tipo de movimentos, que são movimentos muito esquisitos, mas assim, que a gente sabe que são muito perigosos, se você começar a ter uma venda mais sistemática de treasuries, é muito difícil saber como é que isso vai parar. Eu acho que isso trouxe um pouco de juízo para a cabeça do cara. Assim, foi bem importante, na verdade, para ele começar a voltar atrás. Claro que num cenário muito extremo em que a Treasury não tem valor para o investidor, ele vai buscar outras coisas. Acho muito difícil que você faça investimento em emerging markets por causa disso, tá? Então a gente tem que olhar para esse lado também e aí pensar um pouco em níveis de VIX ou de volatilidade. Talvez seja uma medida instantânea melhor, porque você tem o mercado tirou esse risco da frente, claramente. Mas eu diria que coisas mais intermediárias, que é mais olhando para o ciclo, que é falar, olha, putz, será que faz tanto sentido você ter posição em equities US, por exemplo,
quando a economia está desacelerando e você ainda carrega essa cauda, eu acho que é esse tipo de situação mais intermediária, acho que beneficia a gente. Aí você espalha o dinheiro num ambiente que o Fed ainda está cortando juros, tá? Não dá para ir para muito extremo. Então, acho que esse é um bom exemplo de soluções muito extremadas em que você tem que vender tudo realmente. O que eu acho que foi importante nesse mês é que o Trump respeitou esse limite, tá? Acho que foi o grande limite que fez ele voltar. Então, por enquanto, parece que as coisas estão positivas, mas estamos olhando para isso também. Vamos para a próxima. Bom dia a todos. Com a forte queda do preço do petróleo e a valorização do real frente ao dólar, já não deveríamos estar observando queda mais forte na expectativa de inflação? Aqui no Brasil, olha, ajuda. Acho que a gente estava num processo de subida, né, de expectativa de inflação, esse negócio parou de subir, começou a ticar para baixo. No fundo é isso. Mas para ancorar de vez mesmo, a gente tem que trazer a demanda para baixo e reequilibrar o mercado de trabalho, tá? Esse negócio está vindo. Se você olhar para os dados de crédito, principalmente para o crédito para pessoa jurídica, claramente as concessões estão diminuindo. A gente está vendo, começando a ver consumo, serviços, reequilibrando. Mas a gente ainda tem um mercado de trabalho muito forte, tá? Então, a gente precisa ver, passar o ciclo inteiro para os componentes da demanda para essas expectativas irem para baixo. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, tá? E tem uma eleição no meio do caminho. Tá? Beleza. Essas foram as perguntas hoje. Se alguém ficou com mais alguma dúvida e quiser mandar depois, Mais uma. acabou de aparecer. O mercado acionário brasileiro ainda tem forte dependência do fluxo externo. Com a rotação dos investimentos globais, não deveríamos ter visto um fluxo mais forte? Será que o link com o petróleo estaria prejudicando esse direcionamento para o Brasil? Quando deveremos ver captação nos fundos de ações? Deixa eu falar um pedaço aqui, depois se você quiser complementar, Edson, mas sim, tem forte dependência do fluxo externo. O fluxo externo foi positivo aí esse mês passado, mas não é um não é um dinheiro de longo prazo, né? Acho que a gente não vai ter, eu não acho que a gente vai ter grandes alocações de fundos, ou melhor, não vamos ter grandes fluxos externos para o mercado doméstico antes da gente ter uma situação política resolvida aqui. Né? Assim, tem uma situação fiscal gravíssima, né? Preocupante, mas a gente mesmo fala muito aqui, mas a gente deve falar, bom, vamos parar de falar de eleição, porque isso aí vai para o preço daqui, a gente vai saber alguma coisa disso aí no fim do ano. Então, é só ficar uma conversa meio de bar aqui, de ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, que não vai resolver nada. Então, eu acho que enquanto isso aí não for resolvido, se não tiver quem é o candidato, como é que está a popularidade do governo, o Lula é competitivo ou não, porque se ele for competitivo assim, tiver realmente, olha, tá pau a pau na eleição, eu acho que aí não vem mesmo o fluxo para cá. E eu acho que a captação dos fundos de ações é muito dependente disso. E também, né, como assim, captação de fundo de ações aqui é um negócio muito doméstico, é difícil ver uma captação para fundo enquanto você tiver com juro a 15, né, ou 14, que seja. É muita coisa de ativo isento ainda pelo mercado. Então, assim, acho que demora um tempo, né, mas aos poucos eu acho que isso aí vem, mas vai demorar mais, né? Em relação ao petróleo, eu acho, né, não sei se petróleo você acha que tem alguma coisa com câmbio, né? Quer dizer, receita de petróleo diminui, de exportação, enfim. Não, acho que pode, assim, claro, impactar commodities, então perde um pouco a pivot cases, tem um pedaço grande aqui dos índices que é metals mining e energia, então, mas eu não acho que é isso não que está pegando, assim, a gente está andando meio com os fluxos para IEM. Acho que a gente é um IEM razoavelmente bem posicionado no curto prazo por causa disso, né? A gente não é tão afetado por trade war. Então, se valer esse equilíbrio aí que as moedas emergentes ganham um pouco mais de valor, você tem um fluxo, tá?
Ele não vai ser uma grande porrada, e acho que é por isso que a gente tem que ter um pouco de cautela aqui também, porque, putz, assim, toda a história longa aí que eu contei depende muito do Trump ter um mínimo de juízo. Se a gente voltar ao modo Trump começo de abril, nós vamos ter um problema. E é o mesmo cara, não é que o Trump mudou, acho que ele só está com mais medo, mas nível de loucura acho que continua o mesmo. Então, eu acho que enquanto ele não aterrissar na questão das tarifas e mostrar exatamente onde que esse negócio vai parar, é difícil ter um fluxo tão grande. Um, dois, dado isso, acho que a gente pode melhorar um pouco mais, mas a gente também vai estar limitado, por isso que o Marcelo disse, é muito difícil entrar real money de Brasil se você tem uma eleição tão binária para frente. A gente não tem uma eleição tão binária desde 2014. E 2014 deu ruim. Então, acho difícil você fazer uma posição, imaginar que você vai ter fluxos gigantescos de Brasil quando você não tiver um pouco mais de clareza. Se você tiver, não precisa de muita clareza, acho que o gringo quer pegar esse trade, mas você precisa ter um pouco mais de clareza, tem que estar um pouco mais perto da eleição e principalmente saber quem são os candidatos para a gente poder embarcar nesse trade, tá? Acho que está cedo para isso. Beleza, então, acabaram aqui as perguntas. Obrigado, pessoal, pela participação de todos aí e até mês que vem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.